Aos irmãos que chegaram depois da leitura, nós vamos tratar o texto que está lá em Efésios, capítulo 2. E hoje nós vamos falar, conforme, inclusive, divulgado, no nosso canal, sobre trilhando caminhos diferentes, ou caminho diferente. Nós queremos tratar desse assunto, falar sobre isso. Por quê? Até mesmo enquanto os irmãos vão achando o texto aí, porque nós temos vivido dias que exigem de nós, eu não tenho dúvida que todos aqueles que estão aqui nessa manhã já começaram a observar isso, que exige de nós posições firmes, com relação ao que nós cremos, o que cremos e por que cremos. Porque nós temos vivido dias e não duvidamos disso. E essa é a minha terceira mensagem que trata sobre o assunto da igreja nesse último século. E aqueles que quiserem depois olhar aquilo que tratamos aí nas outras duas, está no Instagram da igreja, mas eu gostaria de rapidamente trazer aqui, talvez gastar uns 3 minutos nisso, para depois lermos o texto de novo, falar que nós somos uma igreja que é um misto, ou uma mistura, de que conhece e não conhece. Conhece e não conhece o quê? De Deus, da palavra. Ora, queridos, nós falamos na nossa primeira ministração a respeito dessa série de 4, que já dava para a gente visualizar uma luz aí no fim do túnel e perceber exatamente o que Deus está fazendo nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos. E alguma coisa precisava ser feito mesmo, porque parece que a igreja estava como que adormecida. Quantos dos que estão aqui presentes, por exemplo, não estão há tanto tempo conosco na igreja e ouve, nós temos falado sobre isso, e vê, mas não tomam uma posição. Ora, pelo menos eu, pastor Vilman, tenho certeza que quando me apresentar diante do meu Deus nos céus, uma das coisas que Ele não cobrará de mim é que eu não tenha falado à igreja que nós, pelo menos nesses dias, eu sou um profeta dos últimos dias, como os outros pastores são profetas dos últimos dias, fiz 3 coisas nesses últimos dias. Falar exatamente isso, que nós estamos vivendo o último tempo da igreja. Entendam isso. As pessoas que estão nos ouvindo também, online. É o último tempo da igreja. Pastor, como que o senhor sabe disso? Pelo que nós estamos vivendo. Porque falamos, e as pessoas continuam como que inertes, sem tomar a posição. Agora vejam vocês, tanto quem está me ouvindo como você que está aqui presente. Se você tem tomado posição, então amém, e isso que eu acabo de dizer não é para você. Você tem tomado posição, tem sido uma igreja, como igreja precisa ser. Tem realmente trilhado caminho diferente, que é de ser diferente. Então a primeira coisa que eu tenho feito é isso, anunciar: nós estamos vivendo os últimos dias. 2, que é importante demais para que a gente possa perceber qual é a nossa forma de agir nesses dias. Nós somos o instrumento de Deus para influenciar vidas aqui. Ora, entenda isso, nós somos boca de Deus, nós somos as mãos de Deus, os pés de Deus aqui, para fazer diferença.
Ninguém, enquanto igreja que é, em sã consciência, vai entender que ele está aqui simplesmente por estar. Nós estamos aqui para fazermos diferença. Eu e você somos chamados para fazer diferença. Tanto é verdade que a Bíblia, no livro de Mateus, primordialmente, vai falar que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Agora, nada acontece por acaso. Se está acontecendo isso tudo, de novo voltamos a essa pandemia, evidentemente é porque nós não estamos dando sabor como devemos. Então não estamos sendo sal na medida certa. O sal está se tornando insípido, a igreja está se tornando insípida, sem sabor. E nós não estamos alumiando. É interessante observarmos que o texto, quando fala disso, diz que não se acende uma luz para colocar embaixo do alqueire, debaixo da mesa. Você coloca no lugar alto, para que a luz alcance. Então, igreja, eu quero dizer para você, para mim, para nós que somos a igreja, vejam vocês, que mesmo, e é o que eu quero que os irmãos concluam, pelo menos quando eu falar aqui a terceira coisa, finalmente, nessa introdução, conclua, que mesmo que nós pensemos que somos uma boa igreja, nós não somos. Porque nós temos misturado, é o que eu estou dizendo, misto. Nós não influenciamos, nós não fazemos diferença, nós andamos por aí e as pessoas nos confundem como iguais. E não é que eu quero que a igreja seja arrogante, no sentido, não, eu sou diferente daquele, mas nós temos que ser o referencial. Mas as pessoas estão nos vendo como iguais, pares, quando, na verdade, a Bíblia nos chama para sermos diferentes, inclusive para pensarmos fora do que todo mundo pensa. E eu tenho falado sobre isso então, os últimos dias, tenho falado que nós precisamos ser diferentes, sermos o sal. E terceiro, eu tenho sempre anunciado, aqueles que são ovelhas do pastoreio, do que eu tenho o privilégio de pastorear, tanto eu como o pastor Emerson aqui, tenho ouvido sempre eu dizer, que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Aqui nós fazemos tendas. É como o povo quando que estava saindo do Egito. Eles tinham um caminho, nós também temos. Então aqui não é o nosso local definitivo. Aqui nós não vamos passar a eternidade na terra. Então aqui não é o nosso local. Nós não somos daqui. Dentro de uma perspectiva, talvez até cômica, nós somos ETs, porque não somos daqui. Nós somos de um outro planeta, somos de um outro mundo. Quero ler o texto com você agora, dada essa introdução, de Efésios, capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que, vejam isso, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, vejam isso, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, olha isso, o qual de ambos fez um,
e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, ou seja, nele mesmo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Pai, eu quero te agradecer, porque havia uma parede, o texto está dizendo, que nos separava, havia um muro de inimizade, que fazia, Senhor, uma separação entre nós e o Senhor. E o Senhor veio, e em carne, Hebreus bem vai dizer sobre isso, o Senhor existindo na forma humana, mas não usurpou o querer ser Deus, pelo contrário se esvaziou e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito. O Senhor caminhou aqui, mostrou como deve ser feito, mostrou a humildade, mostrou o amor, mostrou o companheirismo, mostrou a cristandade, como nós devemos ser cristãos. Então nessa hora eu quero te pedir, fala com esse povo, esse povo teu, porque nós nos chamamos assim, povo teu, que nós possamos viver diferente, trilhar caminhos diferentes, caminhar diferente, ó Deus, agirmos como cristão precisa agir. Cristão age diferente, porque há nele algo diferente, há em nós uma presença que o mundo não tem, e essa presença então nos faz ser diferente. E é engraçado pensar nisso e falar disso, porque aí nós não somos diferentes porque forçamos para ser diferente, mas nós somos diferentes porque naturalmente nós temos uma vida diferente, e que o Senhor ministra essa vida aqui na minha e também na vida dos meus irmãos nessa hora, e na vida daqueles que estão nos ouvindo de maneira online. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o teu povo. E se alguém também que está, talvez entre nós aqui nos ouvindo, que ainda não provou ou prova dessa vida, que não tem um sabor espiritual em si mesmo, que possa entender nessa manhã como fazer isso e ser diferente, naturalmente falando, eu te peço. Fala conosco, ministra essa palavra aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então eu quero falar sobre isso, que nós precisamos trilhar, ou que nós estamos trilhando um caminho diferente. E eu queria chamar a sua atenção, dada aquela introdução, para perguntar para você, para que você esteja atento a isso. Já percebeu que nós estamos numa jornada? Nós estamos sempre caminhando. Você já percebeu isso? Desde que nascemos, nós começamos a trilhar um caminho, uma jornada, e nós não paramos. E presta atenção no que eu vou dizer para você, nunca mais nós vamos parar. Alguém pode dizer, quando morrer, não. Ninguém para quando morre. Pelo contrário, a vida segue, e aí sim é a definição da eternidade, para onde vamos e de onde viveremos toda a eternidade. Aí é que a jornada de fato começa. Aqui nós estamos num insight, aqui nós estamos num treino, aqui nós estamos aprendendo para finalmente definirmos onde viveremos, e nós temos falado sobre isso, sempre estamos caminhando. E se você já parou para pensar nisso, se não, pare um pouco para pensar, nós estamos sempre indo à frente, mesmo aqueles que pensam que estão parados, porque estar parado é uma situação de escolha de não fazer nada, e é caminho, porque escolheu, o que é uma jornada. E nós precisamos estar atentos ao que nós estamos escolhendo nesses dias aqui, porque nós estamos sempre indo. Sempre indo. Sendo assim, se nós queremos aqui, já, nesse mundo, uma vida melhor, e se nós queremos uma eternidade nos céus,
Nós precisamos projetar bem como nós estamos indo, ou como nós estamos caminhando. Porque se nós queremos essa jornada abençoada que a palavra de Deus nos apresenta, os céus, nós precisamos mudar as nossas atitudes, o nosso jeito de caminhar. Ou se não, escolhei hoje a quem servais, disse Josué, não é? Fez uma aplicação ao povo. Eu faço a mesma aplicação, aliás, tenho falado sobre escolha sempre que prego, porque está nas nossas mãos esse papel de definirmos como queremos viver. Já viu que na vida aqui na terra, todos os dias nós temos que fazer escolhas também? Você já levanta, melhor, para levantar já é necessário escolher, então você já acorda e precisa começar a fazer escolhas. Uma delas, levantar, ou simplesmente ficar à cama, não fazer nada, e assim não progredir também, e de repente morrer de fome, porque nós estamos numa jornada aqui. Com relação à vida espiritual, é da mesma maneira, nós precisamos trabalhar aquilo que nós pretendemos viver ou ser, e é por isso que eu quero tratar isso, trilhando o caminho diferente, ou um caminho que leve à eternidade com Cristo, porque é fato, como dizem alguns aí, que todos os caminhos levam a Deus. E olha que está gravando, então alguém pode dizer para mim: ei, pastor, que negócio é esse? Leva. Todos os caminhos levam a Deus, como querem aqueles que nem cristãos são. Não, todo caminho leva a Deus, leva. Mas só um caminho leva a Deus para a eternidade com Ele. Todos os outros levará a Ele também, mas para a condenação. Não quero tratar hoje de escatologia, mas de maneira bem rápida aqui. Todos haveremos de comparecer diante de Cristo. Só que alguns para a vida eterna, esse caminho que é Jesus, se escolhermos aqui, e outros para o afastamento eterno dele. Então todos os caminhos vão levar a ele, só que um levará, porque é aquele que firmará o pacto com ele, de estar com ele na eternidade. Os outros para receber a condenação eterna e agora ser afastado eternamente dele. Mas todos os caminhos fatalmente vão levar a Deus. Aí eu queria tratar 3 coisas aqui, no tempo que me resta ainda, que vai nos motivar ou nos levar a entender aqui que estilo de vida você está procurando. Todos que estão aqui nessa manhã, amém? Que estilo de vida você está procurando? E dada essa responsabilidade que eu acabei de citar, do mundo como nós estamos vivendo, da forma como nós precisamos viver, eu quero dizer que todos aqueles, primeiro ponto que eu quero tratar em cima desse tema, que é trilhando caminho diferente, todos aqueles que querem viver uma vida eterna com Deus, ele precisa semear no Espírito. Vejam isso, igreja, você que está me ouvindo aqui, todos nós temos 2 naturezas. A Bíblia diz isso a partir de Gálatas. Agora eu quero ler Gálatas, capítulo 5. Ele diz que todos nós temos uma natureza que é carnal, carne. Isso que quando você olha para mim, você está vendo aqui, o que você está vendo é carne. Quando eu olho para aí, eu vejo carne. Então nós temos uma natureza que é carnal. Para se ter vida, é necessário ter essa natureza também. Não é que nós temos que negá-la, não. Nós vivemos aqui e somos carne, nascemos, como eu disse, começamos a nossa jornada, vamos crescendo, tenho falado isso em outros momentos, todos nós já nascemos morrendo. Porque para morrer é necessário desenvolver-se. Então você nasce e precisa ir crescendo, isso é desenvolvimento. Você já está morrendo. Desde que nasce. Carne é assim, ela nasce, ela cresce,
ou desenvolve-se e chega ao seu fim. Todos nós teremos um fim, de maneira carnal. Isso aqui, que é carne, que você vê uma hora, isso vai acabar. Isso é falível, carne é falível, carne é fraca, a carne, ela fede. Já viu que nós somos motivados a tomar banho, escovar o dente? Eu espero que vocês tenham feito isso hoje. Escovar o dente. Banho, talvez nem todos, né? Mas porque senão fede. Porque é falível. Nós cuidamos disso, não há erro em cuidar da carne. Só que a palavra de Deus diz que nós temos uma outra natureza também, espiritual, que quando vocês olham para mim, vocês não a veem. Quando eu olho para vocês, eu não vejo essa natureza espiritual, mas ela está aí, ela está aqui intrínseca, dentro, participando. Agora, ela terá maior ou menor grau de participação de acordo com o que nós fazemos com essa natureza. E outra coisa que é importante saber para que eu fale dela aqui agora, lendo Gálatas. Por que não vemos? Nós temos uma tendência a não valorizar. Porque isso é coisa de gente, de valorizar o que vê. Já observou, por exemplo, que nós damos valor no que nós vemos. Então, a mídia toda, por isso que propaganda trata bem isso, a televisão trata bem isso, ela te motiva na visão. A fazer o quê, por exemplo? A lançar um celular. O meu aqui é o K10, está atrasadíssimo. Mas eu tinha um pior do que esse, aí ganhei esse. Mas nós já estamos no iPhone o quê, Pedrinho? 11? 11. E parece que já tem tecnologia, pelo menos já foi, não sei se já, né? Para mais. E quando lança vamos falar do iPhone, porque é o rei, né, dos smartphones. É um iPhone, viu? Até eu me confundo. Como medicina é o rei das profissões, então o iPhone é o rei dos telefones. Quando lança e põe na mídia, nós já ficamos doidos, nós queremos. Mas quando lançou aquele, já tem outro, que será lançado daqui a pouco. Porque nós somos motivados pelo que vemos e valorizamos o que vemos. Por isso que natureza espiritual precisa ser enxergada também com os olhos espirituais. E nós temos a tendência de valorizar aquilo que nós vemos. E como há uma essência espiritual em nós, mas nós não vemos, não valorizamos. Por que não valorizamos? Deixamos então, agora, e para aqueles que estão me ouvindo também, de perceber qual é o verdadeiro valor que há em nós. A nossa essência espiritual, e não essa carne, que você olha para mim e vê. Isso uma hora vai embora. Viu? Que até a Bíblia, outros escritores diz que, por exemplo, a beleza, diz que, ele chama de formosura, diz que ela é o quê? Ninguém sabe o que o sábio disse? Vã, passageira. Vê, você olha para mim, me vê assim, bonitão, tá vendo? Eu olho para vocês, vejo vocês, né? Todos bonitos, se arrumaram para vir à igreja. Isso um dia vai passar, gente. Pastor, mas vai passar quando? Alguém um dia eu preguei e esqueci de falar, sabe? Aí alguém disse, mas vai passar e quando eu envelhecer eu vou ficar feio? Não, ninguém fica feio porque envelheceu. Aliás, diz que as cãs, cabelos brancos, que às vezes nós evitamos, eu pelo menos, diz que isso é formosura, e é mesmo, não é velhice que faz uma pessoa ficar feia. Aliás, eu sei admirar a velhice, e eu digo que envelhecer tem que ser aprendido, nós precisamos aprender, isso é bom, envelhecer é bonito. Estou falando disso, estou falando quando a carne acaba, que você vai à terra. Fica tão feio uma pessoa quando vai à terra, que nós
definitivamente a escondemos. Já viu gente guardar morto em casa? Tolice e loucura, ninguém faz isso. Para onde nós levamos? Lá para o cemitério, colocando debaixo da terra para ninguém mais ver. Porque o que vai vir agora é podridão. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas esse é o nosso fim, podridão. Verme, bicho comendo. A mensagem pode não parecer tão boa nesse momento, né? Mas é para isso que nós estamos caminhando. Sabe o que fica? A essência espiritual que há em nós e que nós não valorizamos, que nós não vemos e que por causa disso nós não cuidamos. De que cuidamos? Se é que os irmãos estão me entendendo, então deixa eu me fazer mais claro. De que nós cuidamos? Da carne. Eu acabei de falar, tomamos banho, escovamos o dente, passamos um perfume, colocamos a melhor roupa, penteamos o cabelo, usamos cremes, gels. O que mais? Me ajuda aí. Vocês estão muito caladinhos hoje, me ajuda aí. O que mais, gente? As mulheres, principalmente, as mulheres são especialistas nisso. Óleos pós-banho, ou não? Cremes, maquiagem, verdade. Também, né? Para quê? Para manter isso. E vejam vocês, eu estou tecendo uma crítica, mas olha, eu não estou dizendo que isso por si só está errado. Faça isso, tente se manter o mais belo possível, o maior tempo possível. Uma hora não tem jeito mesmo, vai acabar. Mas tente, isso por si só não há erro em você passar um perfume. Eu até agradeço se estiver junto comigo. Não é isso, o problema é quando nós colocamos nisso toda a nossa energia, toda a nossa força, todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, tudo que é nosso. Porque é isso que eu quero dizer. Aí eu quero ler Gálatas para você e agora dizer onde semear. Você pode fazer isso que eu disse, mas vou te mostrar onde deve ser a verdadeira semeadura. Gálatas, volta aí só uma página. Quem está aí no livro de Efésios? Porque o capítulo é o 6. Volta uma página, estava em Efésios. Versículo 7 que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Agora eu quero um segundo, 5,16, volta uma página. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ei, olha para mim aqui, deixa eu dizer para você e para aqueles que estão nos ouvindo, preste atenção nisso. O texto, Gálatas 6, depois Gálatas 5, 16, 6, 7, 5, 16, ele está dizendo o seguinte, e a gente precisa considerar isso aqui, que ninguém zomba de Deus, ninguém faz chacota de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, Deus, independente de qualquer coisa, Ele é Deus. Deus não se deixa cair. Deus não está preocupado com conceitos humanos, no sentido de que pessoas às vezes, Deus não existe. Esses dias aqui numa mensagem eu falando sobre um moço que fez uma piadinha com respeito de Deus, aí um grupo de pastores estavam insatisfeitos, levantaram bandeira e disseram que não pode fazer isso, porque tinham feito um filme. Aí alguém me perguntou a opinião. Eles fizeram um filme aí, uma turma aí. O negócio é tão estranho que já é lá no fundo, é porta dos fundos. Então, nem da frente dos fundos. E, geralmente a gente nem entra pela porta do fundo, a gente geralmente é pela da frente. Ok. Aí o que o senhor acha? Vai fazer o quê? Tem que motivar, por exemplo, a igreja, vamos para a rua. Vou nada. Não diminuiu nada Deus. De Deus não se zomba, Ele não foi diminuído. Homens é que são tolos, por não entender, fazem coisas equivocadas.
E daquilo que não entendem, caçoam. Mas daqui um pouco, passam a entender e Deus os perdoa. É um negócio tão engraçado isso aqui, que às vezes nós queremos levantar uma bandeira e ir contra essas pessoas, brigar com elas. Aí daqui um pouquinho, elas aceitam a Jesus, se tornam nossos irmãos, porque o evangelho está aberto para todas as pessoas, e nós que fomos lá brigar com eles, ficamos como tolos, porque agora eles são nossos irmãos. Graças a Deus que é assim. Deus não está preocupado com o conceito humano a respeito do que pensam a respeito dele. Aliás, Romanos vai dizer o seguinte, que o que de Deus se pode conhecer nos foi revelado. Deus está dando tempo para que nós possamos conhecê-lo, e Ele quer que todo homem se arrependa, seja a porta dos fundos, porta lateral, porta da frente, não importa. Agora, a Bíblia está nos ensinando aqui que nós não podemos zombar com relação àquilo que nós estamos plantando aqui. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta na carne vai colher carne, quem planta no Espírito vai colher do Espírito. Mais uma vez, deixa eu falar de eternidade, porque muitas vezes nós olhamos para esse texto e eu vejo cristãos bravos. Ei, ele fez isso, fez esse filme, ele vai ver, vai se lascar. Não sei se o termo eu posso dizer, posso falar esse termo aqui, está até gravando, desculpa gente. Ele vai morrer, viu, plantou isso, agora ele vai ver, daqui 2 anos estará morto, que nada. Não é isso que o texto está dizendo, o texto está falando de eternidade. A gente tem uma exegese pobre, não entendemos disso. Ele está falando sobre o que plantar. Quem planta no Espírito vai colher do Espírito. É claro que a semeadura começa aqui, colhe-se aqui também, isso invariavelmente vai acontecer, mas ele está falando de eternidade. O que ele está falando é de céu ou inferno. Onde você semear é o que você vai colher. Deus, o que Ele está preocupado é com a nossa eternidade, não é com essa vida passageira que nós estamos vivendo aqui, no sentido de que, está plantando isso, então você vê, ele só bebe, vai morrer de cirrose. É provável, só bebe, vai. Só que, porque é uma questão aí de corpo, e corpo é falível mesmo, mas ele não está falando desse momento aqui, ele está falando de eternidade. Aí ele está chamando, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O que ele está dizendo? Ei, presta atenção, gente, povo. Jesus, quando esteve aqui, reunia as multidões, esteja atento ao que eu estou falando, escuta, o que ele está nos chamando a entender é que nós precisamos plantar no lugar certo, na eternidade com Ele, na vida espiritual. Esquece carne. Pastor, mas como é que eu esqueço de carne? Cuido dela todo dia. Você sabe que é por isso que nós não esquecemos de carne? Porque a gente cuida dela todo dia, toma banho todo dia. E não estou desmotivando a fazer isso não. E a gente passa para fobia e tal, cuida. Então a gente fica pensando o tempo todo nessa vida aqui, nessa carne, nessas coisas aqui. Enquanto Cristo está falando, não planta aí. Tudo bem, faça isso aí, está cuidando. Mas esteja atento à sua vida espiritual. Gente, para fazer um jejum é difícil. Nós estamos em jejum, não sei quantos. Não precisa agora saber quantos. Eu sei de mim, e da questão próxima de mim, então minha família, eu sei, os que estão em jejum. Mas para fazer jejum é uma coisa difícil, e eu não estou tecendo uma crítica aqui, não é isso. Eu sei que alguns conversaram comigo, falaram das suas dificuldades, quem tem problema de saúde, poxa vida, tem problema de saúde, quem sou eu para dizer que tem que jejuar? Mas as pessoas não dão conta de jejuar nos dias de hoje, porque elas não cuidam de vida espiritual, elas pensam em comida o tempo todo. E nós pensamos em comida o tempo todo, nós levantamos e já comemos, tomamos café da manhã, daqui um pouquinho um lanche. Aliás, a medicina recomenda que seja de 2 em 2 horas, estamos cuidando da carne. Eu teço nesse momento uma crítica mais branda a respeito disso. E ficamos nisso. Então, quando se fala de jejum, quem dá conta? Vê o tanto que nós distanciamos dos nossos princípios cristãos, não damos conta de jejuar, aí nós ajeitamos jejuns. E de novo, não quero crítica severa aqui a isso, fazemos um jejum de 6 horas, tudo bem, quem sou eu, né? Isso é Deus e a pessoa que coordenou isso. Jejum de 12 horas, 18, sei lá de quantas horas você está fazendo.
Na verdade, também não há mérito nosso no jejum, porque se Deus não nos permitir, não há. Mas nós temos dificuldade, porque nós não cuidamos do que é espiritual. Vê se você me entendeu. Nós estamos sempre olhando para o que é carnal. Orar é um negócio difícil na igreja atual. Falar, por exemplo, vamos ficar de joelhos, e meia hora, se citar esse tempo, vamos orar durante meia hora de joelho, o povo morre. Se você não, amém, querido. O povo não ora, nós não oramos. Estou denunciando isso como profeta aqui de Deus. É muito tempo. Nós colocamos nosso relógio de oração de meia em meia hora. Ninguém reclamou, então não estou falando de gente agora que reclamou não. Mas aí as pessoas vão orar, talvez alguns passaram por isso, serve como experiência. Aí olhou, 3 minutos que ele orou. Aí fechou os olhos, orou, abriu, falou, já deve ter orado uns 20. Quando olhou, passou mais 2. Porque é difícil. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já vivi assim. Sem vida com Deus. Que tudo era difícil. Ler Bíblia era complicado. Mas aí o Senhor me iluminou com a palavra dEle. E dEle eu estou aprendendo. Então para mim, orar é prazeroso hoje. E eu quero falar da minha experiência, porque aí eu posso. Ontem, quando eu abri o nosso relógio de oração, ao meio-dia, e fui orar, irmãos, sem exagero no que eu vou dizer aqui, eu comecei a orar, estava falando com Deus, apresentando as causas, o Brasil, pelo fim da pandemia, a igreja, orando. Quando eu olhei para conferir o horário, tinha passado 39 minutos, e eu não estou dizendo que isso aqui é para a honra minha, nada disso, mas aquilo não me foi pesado. Eu estou te convidando, então, nesse momento, a viver uma vida espiritual que seja prazerosa, sem pesos ou amarras, em que orar não é um transtorno. Porque se nós fizermos uma comparação, por isso que ele está dizendo, veja onde você planta. Você já ouviu isso outras vezes de outros pregadores, talvez até de mim mesmo. Nós temos uma dificuldade para orar 39 minutos, mas a gente fica... Me ajudem aí, 2 tempos vendo o nosso time de futebol. E você sabe que jogo de futebol é 2 tempos de... E às vezes nós falamos, que eu também já disse isso, nosso jogo estava bom demais, já passou 45 minutos? Aonde você planta? Veja o que eu estou aqui dizendo. Não quero ser pregador mau. Estou dizendo que você não pode, não quero ser hipócrita. Assistir um jogo de futebol, pode. Estou dizendo que não. Não vamos entrar nesse legalismo, força de lei, porque o texto de Filipenses diz que ele, na carne, venceu a lei. Estou falando disso. Estou falando que você pode assistir um jogo de futebol, se for coisas lícitas, porque a Bíblia vai dizer que, lá em Coríntios, Paulo falando, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 6, que tudo me é, mas nem tudo, então pode. Agora, o que não convém, não faça. Mas o que ele está nos ensinando, não vou nem entrar nos outros pontos, dado o horário aqui, é dizer que eu e você precisamos plantar na nossa vida espiritual, perceber que nós somos seres espirituais. Nós precisamos plantar no lugar certo. E o que é plantar no lugar certo? Sem nenhum peso, eu quero dizer para você aqui, é convidar Jesus para entrar no coração, é aceitá-lo como Senhor e Salvador, ponto. É tê-lo como seu Deus, é dizer, Senhor, eu estou aqui, faça de mim como o Senhor quer. Lembra de Isaías? Que quando viu aquela visão, não é? Ele temeu, mas ele diz, depois da tenaz tocar-lhe, e ele então diz, eis-me aqui. O que nós devemos fazer é nos apresentar diante de Deus, saber que Ele é Senhor nosso. Quando nós fazemos isso,
todas as outras amarras se desprendem, ou todas as amarras se desprendem. Pandemia não vai ser motivo de crise, porque nós saberemos que estamos com Ele, nas mãos dEle, que somos dEle, e que nós, aí falamos isso como a igreja estava na primeira mensagem, nesse último século, nós, quando estávamos tratando daquele assunto, dissemos que o cristão, mesmo quando morre, ele triunfa. Sei que é um negócio meio doido, porque morte para muita gente é o fim de tudo, mas para cristão é o início de uma vida nova com Cristo. Então ele triunfou, mesmo que morreu de quê? Cerrado ao meio, diz a tradição que foi assim que Isaías morreu, não é? Passado ao fio da espada, Tiago. A tradição diz que Paulo foi decapitado, cortou o pescoço dele. Nós estamos falando de 3 grandes personagens bíblicos. Estevão foi apedrejado. Outros mortos de várias maneiras. Como a tradição vai contando, por exemplo, como apóstolos foram mortos. Natanael, por exemplo, flechado na África. Pode ser derrota aparente, mas isso é vitória, porque ali começou a jornada definitiva deles com Cristo. Por quê? Porque eles plantaram na sua vida espiritual. Escuta o que eu vou dizer para você aqui: quem planta na vida espiritual, ele recebe o Senhor Jesus como seu Salvador único e suficiente. E estando em Cristo, ele sabe que ele, agora sim o versículo cabe bem, porque é isso que o versículo está apontando, ele é mais do que vencedor em todas as coisas, e ele sabe viver contente em toda e qualquer circunstância, sabe passar fome, mas sabe ter comida, sabe estar passando frio, mas ter roupa de agasalho, ele sabe viver na saúde, saudável, mas sabe também viver quando está doente, porque ele sabe que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque ele sabe que a morte não é o fim, reitero, mas o início da jornada é com Cristo. Aí a minha pergunta, sem tratar os outros 2 pontos aqui, eu quero dizer para você, qual caminho você está trilhando, onde você está plantando, no que é espiritual ou no que é carnal? Cuidando só da carne? Alimentando só a carne? Então, meu irmão, viva bem essa vida. E aqueles que estão nos ouvindo, quem está cuidando só da parte carnal, coma e beba, porque amanhã morrerás. E o que você vai levar? O que comeu e bebeu, porque cuidou só da carne. Mas se você tiver entendimento, juízo, se tiver verdadeira sabedoria, cuide e plante na sua vida espiritual, porque o espírito voltará a Deus que o deu. A carne irá ao pó e o espírito voltará a Deus que o deu. Se você plantar aí nessa natureza, tendo Jesus no seu coração, você passará por essa pandemia, por qualquer uma que vir ou virá. E olha que eu quero dizer um negócio para vocês, e não sou profeta ruim não, mas escutem o que eu estou dizendo, vai piorar. E talvez você veio aqui de manhã e falou, quero receber uma palavra de ânimo. Essa é a palavra de ânimo, vai piorar. Porque para estarmos definitivamente com Cristo nos céus, que é melhorar tudo, tem que piorar. Eu sei, é meio estranho, é um paradigma, tem que piorar para melhorar. Diria meu tio lá de Pedro Afonso, para melhorar tem que, para melhorar tem que piorar. Porque o mundo vai de mal a pior. E por que o mundo vai de mal a pior? Porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas aqui está, nessa manhã, pessoas ganhando tempo ouvindo a palavra de Deus. Concluo, reiterando o que disse agora há pouco. No final de todas as coisas, o corpo ou a carne
voltará ao pó, porque ele é do pó, veio do pó, e ao pó voltará. O Espírito foi dado por Deus, soprado nas narinas de Adão, o primeiro ser, dado por Deus, e voltará para Deus. Aonde você está plantando? Aí eu queria fazer um convite especial, para quem está nos ouvindo e para você que está aqui. E não quero aqui hoje, irmãos, de maneira alguma, usar nenhuma técnica para te influenciar, mas pedir ao Espírito Santo de Deus que fale com você. Aí eu quero convidar você a fechar seus olhos. Feche seus olhos nessa hora. Pense nisso que eu acabei de dizer. Aonde você está plantando? E talvez há pessoas que ainda não tomou essa decisão. Talvez todos aqui já convidaram Jesus, já andam com Ele, já estão com Ele no coração. Mas se há alguém, hoje é o dia aceitável, e eu quero fazer um convite e orar por você. Um convite nessa hora. Perguntar para você que entendeu essa mensagem, né? Não convidou Jesus para entrar no seu coração, não se rendeu aos pés dele, e quiser fazer isso hoje, e quer que eu ore por você, levante a mão aí. Eu vou entender que você está convidando Jesus para entrar no seu coração. Tem alguém? Sem forçar ninguém. Se não tiver, não tem problema. Alguém quer convidar Jesus para entrar no coração? Levanta a mão e eu oro por você aí. Pai, o teu povo está nesse lugar. E o que nós precisamos é da tua presença em nós. E nessa hora eu oro, a fim de que nós possamos estar cuidando da nossa vida espiritual. Não há maior valor nessa terra, no mundo, do que a vida espiritual. Porque todos nós um dia, todos nós, chegaremos ao fim da nossa jornada aqui. Se não pela morte, mas pelo arrebatamento. Mas chegaremos ao final. E quem não passar pelo arrebatamento, se ficar por aí porque não for arrebatado, esse problema maior terá. Então, se nós compareceremos diante de Ti, mostra a esse povo que se reúne nessa manhã, que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Que o coronavírus não é tão perigoso quanto o não cuidar da vida espiritual. Nenhuma enfermidade, seja ela qual for, não é tão perigosa, porque a tua palavra diz que nós estaremos ou contigo nos céus, ou passaremos a eternidade no lago de fogo. Isso sim é perigoso, estar fora da tua presença. Mas o Senhor tem nos dado a cura para essa doença. Qual a cura de estarmos longe de Ti? É tê-lo como Senhor e Salvador. E eu te agradeço porque o Senhor abriu as portas dos céus para nós. João 3,16 diz isso, que o Senhor amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê, em Ti crê, tenha a vida eterna. Sabe, Deus, no mesmo livro, João 1,12, diz que a todos que creem em Ti, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Seu nome. Romanos vai dizer que se com a boca nós confessarmos e com o coração crermos, nós somos salvos. Então nós nos alegramos porque o remédio foi dado. O remédio é te aceitar como Senhor e Salvador. Visita-nos então, fala com esse povo e que essa porta esteja aberta em nome de Jesus. Cuida de nós que viemos aqui nessa manhã e que esse seja um dia de vida e vida em abundância contigo, eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Que o Senhor possa estar olhando para nós, possa estar tendo misericórdia de nós e que nós possamos estar cuidando
do mais importante, a nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Quero dar alguns avisos aqui. Primeiro aviso aí, já tratando disso, agora nós estamos com um canal novo, né, Luiz Carlos? Então está no YouTube, e aqueles que entrarem agora no Instagram serão direcionados para esse canal, com mais propriedade. Nós estamos aqui melhorando, né? Cuidando disso, Luiz Carlos com propriedade, estudando a respeito disso. Então nós estamos melhorando esse canal aí de transmissão da palavra de Deus. E é claro que esse canal veio para ficar. Então mesmo quando passar esse problema, nós estaremos transmitindo os nossos cultos. Aqueles que não puderem vir então aos cultos, poderão assistir, como estão fazendo muitos agora, pelo YouTube, a partir de hoje. Era pelo Instagram e agora também pelo YouTube. Essa semana, e à noite será avisado também, nós teremos 2 cultos nos lares. Amanhã, por exemplo, eu estarei pregando no culto no lar, de segunda, e depois sexta-feira vai ter. Quem quiser ir, vá no privado do pastor Emerson, no WhatsApp, e conversa com ele, porque está sendo controlado também esses nossos cultos. Por quê? É questão de quantidade mesmo, e é evidente que queremos que as pessoas vá, mas a gente está alcançando essas outras vidas com os cultos, e aqueles que quiserem ir serão bem-vindos, mas nós teremos as quantidades. Então, segunda e sexta. Quarta-feira, nosso culto de oração. Queremos chamar toda a igreja, irmãos, para estarmos juntos aqui orando ao Senhor, buscando ao Senhor através das nossas orações. Ok? Agora, meio-dia, esse é um aviso muito especial. Mesmo você que de repente não está no relógio de oração, não tem problema, porque nós estamos fazendo um jejum desde ontem ao meio-dia, e fizemos também um relógio de oração, desde ontem meio-dia até hoje meio-dia. E algumas pessoas, eu sei, por razões diversas, de repente não está com o nome aí no relógio de oração. Mas ao meio-dia, eu quero convidar os 62 que estão lá no nosso relógio de oração, bem como todas as pessoas que mesmo não colocaram o nome ali, para que nós possamos estar levantando um clamor junto, meio-dia. Porque nesse horário, toda a denominação, todo o povo congregacional, no Brasil inteiro, e inclusive alguns países fora do Brasil, então, claro, outros países, é o caso de Portugal, por exemplo, o pastor Oswaldo, que está ali junto com as igrejas congregacionais, estarão orando, Estados Unidos, Inglaterra, congregacionais de lá já estão somando conosco, e ao meio-dia nós estaremos juntos orando. Ore pela nação, eles orarão pelas deles, nós pelo Brasil, vamos orar também pelas outras nações. Então ore pela sua nação, nossa nação. Ore pela igreja, para que seja um tempo de despertamento. Eu tenho por mim que essa é uma das últimas chamadas por Deus, para que despertemos e estejamos atentos à volta dele mesmo. Um dos últimos chamados. Então ore pela igreja, ore pelo fim da pandemia. E deixa eu tranquilizar aqui, porque alguém até diz: pastor, mas não sei se devo orar pelo fim da pandemia, não sei se Deus quer. Eu falei: meu irmão, ore pelo fim da pandemia, e ao terminar a oração, faça como a oração do Pai Nosso, que diz o quê? Seja feito a tua vontade. Não há problema em orar pelo fim, seja feita a vontade de Deus. Se há no coração dele o desejo, vai se extinguir, e eu creio que há, porque as pessoas já estão se despertando. Tenho percebido a igreja mais voluntária na presença de Deus. Ao meio-dia, esteja orando. Onde você estiver, está na sua casa, está com algum amigo, chama o amigo, não tem problema, fala: ao meio-dia nós vamos estar todos orando. Pessoal das igrejas evangélicas congregacionais, ore conosco. Ou se a pessoa ali não quiser, não puder, vai para um lugar reservado. Estiver na hora do seu almoço, entregue seu jejum, aqueles que estão de jejum, ore e depois almoce, então, em nome de Jesus. Ao meio-dia, esteja somando conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqueles que vão vir à noite também, sei que alguns nomes estão agora de manhã, vão vir à noite, que Deus possa abençoar, que os irmãos possam ser revestidos da presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos
agradecer ao nosso Deus, pedir ao Senhor, para estar cuidando de nós. São tempos realmente de nos voltarmos para a presença do Senhor. Vou pedir para fazer essa oração final, vou pedir João Marcelo, viu, João Marcelo, fazer a oração final, depois eu impetro a bênção e a gente diz o nosso moto, aqueles que não sabem ainda, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. João Marcelo, por favor. Glória a ti, Deus. É verdade. Mostra, Senhor, a direção, Senhor. E não há outra direção, não há outro caminho, Senhor, senão a Ti. É verdade, Pai. Glória a Deus. É tempo de buscar a Ti. É verdade, é tempo de buscar, Senhor. Está, Senhor, trilhando um caminho diferente, Senhor. Amém, Pai. É verdade, Deus. Nos mostra, Senhor, cada vez mais, Senhor, a necessidade de Te buscarmos, ó Pai. Que a nossa família possa estar buscando a Ti a cada dia. Glória a Deus. E estamos aqui para isso, ó Pai, para buscar, Senhor, e para mostrar para o mundo, Senhor, que somos diferentes, ó Pai. Aqueles, Senhor, que não Te aceitaram, ó Pai, aqueles que não estão, Senhor, voltados para Ti, que possam fazer isso mais rápido. Em nome de Jesus, é tempo, Senhor, de Te buscar. Senhor, esses dias, abençoa os propósitos da igreja, Senhor, de jejum, de oração, Senhor, de busca a Ti. Glória a Deus, Pai. Pai. Abençoa os pastores, os líderes, Senhor, da igreja, Senhor, os irmãos, Senhor, que possamos, Senhor, estar unidos, Senhor, que possamos estar com um propósito cada vez maior, Senhor, de estarmos diante de Ti. Aleluias. Ter alegria em estar na Tua casa, Senhor, alegria em fazer o Teu trabalho, Senhor. É isso que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a paz. E a igreja diz: amém? E o versículo diz assim: graças que nos dá por glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus. Mesmo na escura noite, eu correrei pra Ti.